Então, nós vamos falar um pouco, né, sobre um neurônio comum. Tá aparecendo para os colegas aí? Então, temos aqui os dendritos, a soma, o axiônio e as terminações. E o modelo proposto depois por Walter Pitts. O modelo proposto por Walter Pitts é mais semelhante a isso, que são W1, W2 e W3 correspondendo aos pesos, a soma considerando a soma total dos fatores, um limiar, que aqui está representado por maior igual a 2, e uma saída que seria como se fosse a saída ou terminação nervosa. Por que, que nós colocamos também aquele o cérebro, né? Porque da mesma forma como ocorre com os neurônios artificiais, o homem não consegue copiar de forma exata todos os detalhes envolvendo o funcionamento do cérebro. Então, isso foi um problema também visto na aviação, do qual eles queriam algum método do qual o homem pudesse utilizar para o voo, mas o bater de asas não funcionava para as primeiras aplicações. Então, desse modo, eles passaram a entender o funcionamento e daí veio então as asas como nós conhecemos. Por que eu menciono Walter Pitts? Walter Pitts é um autodidata. Na década de 1943, ele e McCulloch, que era neurocientista, psiquiatra e filósofo, fizeram o primeiro modelo de neurônio artificial. E o mais interessante de Walter Pitts é que ele colaborou ainda com 12 anos de idade, mesmo sem ter formação acadêmica. Com 12 anos de idade, ele colaborou para ajudar Bertrand Russell com 13 problemas lógicos em sua obra Principia Mathematica. E aqui não é o Principia do Isaac Newton, mas sim o Principia de Bertrand Russell. Os colegas estão conseguindo me ouvir? Sim, tá ótimo. Sim. Dá para Tá, ouvir. tá certo. Então, a partir disso, da compreensão de um neurônio artificial, eles queriam chegar à compreensão de como essa rede de neurônios poderia se comportar como um conjunto. E neste caso, já falamos aqui de um psiquiatra, já falamos das influências da filosofia, nós já falamos da influência da matemática e agora nós vamos falar da influência da psicologia por Frank Rosenblatt. E ele começa então na década de 50 a desenvolver, por volta de 1958, o perceptron. Muitos dos colegas já ouviram falar no perceptron, ou se não tenham visto, era a primeira ideia, por assim dizer, de rede neural artificial. E o que ele queria com isso? O perceptron possui a capacidade de receber qualquer valor real e cada entrada era multiplicada pelo respectivo parâmetro e somada dentro do neurônio. O valor de limiar era chamado de B para a ativação do neurônio. Então, da mesma forma como nossas redes neurais, elas possuem um fator de ativação, como os colegas bem sabem, que alguns neurônios, algumas redes neurais, elas ficam cada vez mais firmes, por assim dizer, ou são mais ativadas, como se esses caminhos estivessem melhor, como eu posso dizer, melhor pavimentados ou sendo mais acessados. Então existe uma fortificação dessa rede neural. Com as redes neurais artificiais, eles tentavam simular isso também por meio de várias camadas. Então tínhamos uma entrada, um valor de entrada que eram por pesos, e esses pesos podiam representar 0,1, 0,5, 0,8. Nós tínhamos o limiar de ativação por meio da soma. Nós tínhamos um cálculo que depois a gente vai ver que eles também utilizavam cálculo de função e, por assim dizer, um efeito em cadeia do qual um neurônio poderia ativar o outro, dando uma
resposta. E para o dia de hoje, eu fiz por assim dizer, eu fiz um neurônio artificial bem a grosso modo. Quero que os colegas entendam que isso é bem a grosso modo, apenas para fim didático, e eu fiz de uma forma que pudesse apresentar para os colegas. Então, se conseguiram acompanhar até aqui, eu vou prosseguir. Posso prosseguir? Pode seguir. Tá ok, colegas? Este é o modelo mais próximo do que o Walter Pitts considerava, né? Ou do que o seu tanto Walter Pitts quanto o McCulloch, que eram os pesos, que no caso deles consideravam valores entre 0 e 1, e depois a saída. Então, se a variável global for entre a resposta for gato ou cachorro, se a variável global para cachorro for igual a 2, ele vai me mostrar um cachorro. Se a variável global para gato for igual a 3, ele vai me mostrar um gato. Então, eu vou simular aqui fazendo cliques em cada, por assim dizer, dentrito. No entanto, um dentrito do neurônio, ele é muito melhor e muito mais potente em computação do que um neurônio, seja lá qual neurônio for, né? Os colegas até sabem disso. Então eu vou mostrar isso para vocês, que aqui é uma explicação básica do que é um algoritmo. Por que estou mostrando como uma explicação básica do algoritmo? No começo da cena de ativação, eu oculto o gato e o cachorro. Cada peso é dado um valor W, W1, W2 e W3. Quando eu toco ou aperto o botão left do mouse, eu reproduzo um som de ativação do dentrito, por assim dizer. E o valor está entre 0 e 1. Cada valor desse soma-se ao limiar de ativação do neurônio. Quando o limiar é ativado para 2, mostra cachorro, oculta o gato. Quando o limiar é igual a 3, mostra o gato, oculta-se o cachorro. Se o limiar é diferente de 3, oculta o gato e o cachorro. Se diferente de 2, também. Se o limiar está maior ou igual a 4, ele altera o limiar e ativa como 0. Vou fazer um teste dinâmico com vocês então. Esse é o experimento de hoje. Eu tive pouco tempo para fazer ele, praticamente poucas horas, que era o dia da folga. Então, ele tem que fazer um som, provavelmente depois do primeiro clique. Segundo clique. Apareceu o cachorro. Terceiro clique pode ser aqui embaixo, por padrão lógico, seria isso, mas pode ser em qualquer lugar. Então, só para quebra, vou fazer aqui. Apareceu o gato. Quando eu apertei mais uma vez, ele entendeu que era maior e maior ou igual a 4 e zerou o resultado. E não apareceu nada. E eu posso repetir novamente o experimento. Quando eu dou um valor maior, ele até falha e me mostra um bip, que vocês puderam ouvir. E caso os colegas queiram depois, eu posso tanto mandar esse programa inteiro rodando, ou apenas o funcionamento disso daqui no grupo. Caso vocês queiram, também colocarei à disposição isso. Toda essa pesquisa, colegas, era para que eu pudesse entender de fato com o que nós humanos estávamos lidando. Por assim dizer, se diz que o homem foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Mas nós humanos queremos, de fato, será que não é no fundo um desejo de fazermos algo à nossa própria imagem e semelhança? Para quem dos colegas professa alguma fé, ou para quem dos colegas está no mundo mais lógico e mais científico, para todas essas ideias eu quero dizer que respeito todas as opiniões, embora os colegas sabem que eu professo uma fé num Criador. Eu percebo que o cérebro faz todas estas coisas com muito mais eficiência energética, com muito mais compreensão computacional, mas
um dataset limitado por nossa vida curta. Afinal, o ser humano capaz de viver até uns 80 anos, 90 anos é considerado privilegiado. Privilegiados são aqueles que chegam aos cabelos grisalhos e os parabéns a eles se deve. O que eu gostaria de falar também aqui, além de todo o generalismo sobre redes sociais, é primeiro, era mostrar de fato o modelo de uma rede neural muito simples, que eu fiz com um padrão de reativação para que pudesse ser utilizado. Então, um neurônio artificial ele vai ter uma entrada e uma saída, sendo disparado quando esse limiar ou valor de função chegar ao seu estado limite. Então, ele é ativado. Neste caso aqui, fizemos um ciclo apenas para a representação. Os colegas estão acompanhando? Tá tudo certo? Tudo tranquilo. Sim. Tudo tranquilo. Vamos para, então, agora exatamente o que eu considero como os perigos, assim como o Maurício falou muito sabiamente. Pessoas que vão utilizar isso para vários fins. Alguns vão utilizar isso para fins políticos, para fins. Até tem uma imagem referente a isso aqui, que eu deixei lá no fundo. Essa imagem aqui, que até ajuda a falar um pouco. Vamos falar sobre o desemprego tecnológico. Muito provavelmente eles dizem que boa parte dos tipos de empregos do qual se usa um banco de dados ou a pessoa precisa memorizar grande quantidade de coisas, corre algum risco a curto, médio e longo prazo. Privacidade e vigilância, viés algoritmo, desigualdade, manipulação e desinformação. Eu não vou abordar todos os assuntos devido ao tempo, mas podemos falar sobre o desemprego tecnológico junto com a manipulação. Por exemplo, houve o Brexit na Europa, onde as pessoas estavam opinando sobre a saída do Reino Unido. E para fazer o apanhado geral, já se considerava que algumas inteligências artificiais estavam fazendo coletas em massa de informações. Isso é comprovado ou aparece apenas, por assim dizer, como, como algo sugestionado ou levantado como uma hipótese? Eu acredito que possa ser o caso, né? Embora depois eu vou mandar as matérias também um documentário sobre isso. Privacidade e vigilância. Então, se a nossa opinião é favorável ou desfavorável a um tipo de pensamento, seja político, religioso, econômico, qualquer outro tipo de coisa, estamos sendo vigiados. Nesse sentido, então, nossas informações e nossa atenção neste momento pode estar valendo muito mais do que barris de petróleo. E por isso as empresas têm uma grande gana para colher o máximo de informações. Porque quem será o próximo prefeito? Quem será o próximo presidente? Qual time vai ganhar? O que opinam as pessoas? O que as pessoas querem consumir? Qual produto elas vão comprar? Tudo isso pode chegar no impacto tanto positivo quanto negativo da IA. Como estamos nos concentrando agora nos impactos negativos, a capacidade de manipulação por empresas que estão muito além do que podemos alcançar com essa clareza ou pedir de fato que eles sejam transparentes com relação à informação. A desigualdade já foi citada pelos colegas também, que algumas empresas fariam a utilização para alguns grupos se tornarem cada vez mais ricos. E nós temos visto comentários cada vez mais inflamados da parte de Sam Altman, Elon Musk, até mesmo Bill Gates entrando novamente na história aí, né? E eu vi recentemente um documentário sobre o Bill Gates e ele tem uma visão um pouco que eu diria otimista, até fugindo um pouco do foco, indo mais para os impactos positivos, que era o avanço na medicina e também a questão as questões envolvendo soluções ambientais.
né? Como alguns tipos de doença, descobertas, a longevidade humana. Também tem as questões de automatização, que por um lado são positivas, mas por outro também pode impactar cada vez mais ferrenhamente na questão do desemprego, no desemprego. Acessibilidade para algumas pessoas, educação personalizada, o que já estamos fazendo, basicamente com o GT de psicobiologia, temos o acesso por meio de computadores a fazer isso das nossas próprias casas, contato com neurocientistas falando conosco, psicólogos, pesquisadores. Falamos sobre muitas coisas, mas de todas as coisas, as que mais nos assustam em relação à questão das inteligências artificiais é de fato o que a humanidade vai fazer com todo esse potencial que agora tem nas mãos. Se vai utilizar de forma a calcar e pisar as pessoas que estão abaixo, ou se de fato vão considerar como um meio para chegar a um fim em relação a respostas e resultados positivos. Nessas considerações que fizemos, colegas, nós pudemos falar sobre neurônios, nós pudemos falar sobre Frank Rosenblatt, 1958, nós pudemos falar sobre McCulloch Pitts, Walter Pitts, inclusive, eu me tornei um grande fã dele, já que ele não passou por nenhuma instituição acadêmica, sendo, por assim dizer, um autodidata, conseguindo ajudar Bertrand Russell com 13 erros lógicos em seus cálculos profundos. E, por fim, eu gostaria de falar, eu até vou voltar lá, sobre o treinamento de máquina. O que é o treinamento de máquina? Cálculos de gradiente descendente, que são alguns cálculos que eles fazem de retropropagação, e também alguns fazem cálculo de erro quadrático médio. No entanto, está sendo substituído gradativamente pela entropia cruzada. O cálculo do erro quadrático médio, ele pega todos os valores e eleva ao quadrado, então é como se fosse uma punição gigantesca para a máquina, divide esse valor quadrático pelo valor da amostragem real, como se estivesse representando para a própria máquina que ela está fazendo uma grande bobagem. Então, nós temos a aprendizagem do input e output, entrada e saída, e nós temos o efeito de retropropagação, do qual a máquina aprende também de trás para frente. Isso aperfeiçoa as coisas para o campo da robótica, já que alguns robôs precisam saber exatamente como pisar, quais detalhes evitar, ajuda também com precisão, por exemplo, máquinas futuramente que serão capazes de fazer coisas com detalhes cirúrgicos. E nós temos também outro campo de risco que pode entrar aqui, que é a questão já no campo militar. Os cálculos de MER, eles são bem acessíveis aí, qualquer um pode pesquisar sua fórmula na internet. O que eu gostaria de encerrar hoje e falar é que nós também, para podermos fazer a utilização tanto das nossas CPUs e GPUs, como citado pelo Maurício, nós precisamos de grande poder computacional. Alguns estão fazendo isso por meio das suas casas neste momento, e isso tudo começou por meio de transistores que foram ocupando cada vez mais espaço, e hoje já falamos em computação quântica. Computação quântica em qubits. Qubits são estados alterados da mecânica quântica ou da matéria em subpartícula, sendo o spin positivo ou spin negativo representando esse valor. Então, um supercomputador quântico, ele não diria apenas como nós fizemos no experimento aqui, nesse pequeno experimento, se a entrada seria 0 ou 1, mas ele também poderia estar em um estado de superposição, podendo alternar entre 0 e 1, mostrando todos os valores correspondentes, processando rapidamente a informação ideal.
Com relação aos testes que fiz, até incentivado pelos colegas lá do grupo de GT, sobre falar com algumas inteligências artificiais, falei com algumas inteligências artificiais que eu achei que seria muito impactante para os jovens dos nossos tempos, e se ainda houver algum tempo, eu termino só falando isso e aí eu encerro. Existe tempo, professor Givago? Pode finalizar aí, então. Tá. Eu gostaria então de finalizar. Falei com a Tifa do jogo Final Fantasy, falei com a Ana de Armas, falei com o presidente Kim Jong-un, falei com a Lady Gaga, falei com uma terapeuta, Violet e uma família brasileira. Todos estes não são personagens reais, sendo no caso eu percebi um comportamento muito perigoso para os jovens, no caso da Violet, que eu já mencionei, e também no caso da família brasileira, que de certo momento estavam sendo bem incisivos, praticamente um bullying virtual, sem que tivesse uma pessoa do outro lado. Também reportei testes sobre o GPT com problemas para OpenAI, mas aí seria um campo para outras questões. Para encerrar, gostaria de transmitir uma imagem e eu busquei um texto, inclusive inspirado no que o professor José Aparecido falou, e eu inclusive achei um texto da Bíblia falando sobre isso. Professor José Aparecido, por vezes, cita que não existe nada de novo e que as pessoas estão copiando umas das outras, então basicamente também opino nesse sentido que as IAs elas estão capturando o conhecimento da humanidade e propagando. E Eclesiastes capítulo 9 diz: o que foi é o que será, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Foi escrito pelo sábio rei Salomão em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Por fim, eu termino aqui só com esta imagem. Eu agradeço aos colegas, estou aberto às discussões.